E aí pessoal, tudo bem? Professor Aldo Bezerra aqui e hoje o vídeo é um pouco diferente. Vários vídeos que a gente vem fazendo, vem produzindo, são para dicas para que você possa realmente evoluir no aprendizado da língua inglesa. E hoje eu venho trazer um pouco da minha história, como que eu cheguei até aqui, como é que eu aprendi inglês. E a gente sabe que a época ela sempre evolui. E quando há a evolução da tecnologia, e hoje a tecnologia ela é totalmente a favor para quem quer aprender inglês, as ferramentas são disponíveis muito mais facilmente do que na época em que eu iniciei a fazer inglês, e isso é interessante. Talvez você tenha vivido essa época, talvez não, mas a gente sabe que para se aprender inglês tem que ter dedicação, nós temos que realmente mergulhar naquele conteúdo, nós temos que dedicar tempo, nós temos que fazer todas as partes que são importantes para que a gente possa, o nosso cérebro ele realmente adapte a essa nova forma de falar, a essa nova língua. Então na época eu comecei isso vai datar do ano de 1994, na verdade. Eu era da Força Aérea, eu tinha ingressado na Força Aérea em Natal, no Rio Grande do Norte, e naquele tempo, o CATRE, o Centro de Treinamento Aéreo, eles recebiam muitas esquadrilhas americanas. Então os americanos chegavam lá para fazer treinamentos e eu acompanhava alguns daqueles americanos falando e queria demais aprender aquela língua, eu queria saber o que eles estavam conversando. Foi aí que eu comecei a procurar materiais em bancas de jornais. Procurar revistas, procurar materiais que informassem como é que se estudava inglês. Então eu lembro até que o meu primeiro livro de inglês foi da editora Abril, era uma revista que tinha alguns textos, você comprava uma fita cassete, você é dessa geração mais nova, que fita cassete com Walkman era a nossa ferramenta mais próxima para se falar inglês. E isso era as dificuldades daquela época. Então vocês percebam o quanto que quem queria realmente, de fato, eles buscavam a informação. Eu não tinha condições de pagar um curso de inglês, o curso na época era caro só, então assim era pouco acessível para poucas pessoas, e eu comecei então a buscar esses materiais em bancas de jornais, mas sempre com aquela esperança que eu iria falar, aprender, entender, compreender aquela língua que eu tanto vislumbrava, né, enquanto militar da Força Aérea. Aqui tem até alguns materiais, vocês podem ver aqui, que foi justamente isso que foi a minha mola propulsora, né, no ensino da língua inglesa. Fui um autodidata, de fato, ainda ingressei num curso de italiano enquanto militar na época, por 5 meses, mas eu não via muito vínculo comigo e com o curso, então acaba que eu ingressei mais na parte da língua inglesa em si, e isso me fez com que eu buscasse materiais, me aprofundasse, e eu tenho dicas muito importantes aqui que fez eu realmente mergulhar mais nesse aprendizado. E eu quero passar para você nesse vídeo aqui. O ideal no que eu faço é justamente que material eu tenho e como programar esse tempo. E os materiais naquela época, então, eram conteúdos que nós teríamos que ir buscando cada vez mais para ver que tipo de organização nós teríamos que fazer com o tempo que teríamos durante o dia. E isso é que me fez realmente programar a minha mente. Como é que eu faria para otimizar esse tempo mais proveitosamente para o ensino, para aprender inglês. E esses materiais eram materiais, como eu falava para você, de bancas de revistas, de jornais, que havia uma edição, outra já faltava. Então acaba que a gente, em algumas partes, ficavam aquelas lacunas realmente, né? Então materiais diversos, mas que você se programando, você conseguiria obter resultados a partir do seu foco, da sua dedicação.
Acontece que quando eu saí da aeronáutica, retornei para a minha cidade natal, eu senti na necessidade de aperfeiçoar ainda mais essa técnica de como aprender inglês, de como evoluir na língua. E lembro que eu iniciei um método, um curso chamado The Language Solution, TLS, um curso magnífico de 2 anos. Eu comprava os materiais também em bancas de jornais, eram fascículos com o CD-ROM, e iria ali me programar também dentro do meu tempo livre para ver como é que eu iria trabalhar esses materiais. E isso me deu essa certificação. A minha primeira certificação de inglês do ano 2000 veio com o curso TLS, The Language Solution. E essa certificação aqui você teria que fazer uma prova final, mandar para a Califórnia, que era o centro de estudos lá, para depois você ser avaliado e depois receber essa certificação. Então foi a minha primeira certificação, fiquei super feliz, autodidata e já estava bem engajado ali com a língua, já conseguia fazer comunicações. Lembro de uma cena muito interessante, que eu estava na praia ainda em Natal, isso ainda voltando um pouco para a época que eu estava sendo militar, e eu consegui fazer minha primeira comunicação, minha primeira fala com um gringo. Esse casal que estava na praia, eles eram americanos e eles ficaram encantados com o meu inglês. Poxa, mas você é daqui de Natal, e eu falava que era do interior do estado, e que bacana, você fala bem inglês, tal. Então isso também me motivou bastante. Por quê? Porque eu quebrei uma barreira, a barreira do medo, a barreira da insegurança. Isso é muito importante. Você saber que tem que se desafiar a si mesmo. Isso me fez com que eu realmente aumentasse a minha capacidade de evoluir no aprendizado da língua inglesa. Então, voltando para a minha cidade, eu comecei a sentir vontade de ensinar aquilo que eu já sabia. E foi aí que eu adquiri o meu primeiro módulo, meu primeiro livro de inglês. Esse livro aqui, Novo Manual Nova Cultural. Gente, e aqui dentro existe algo que quando eu sempre vejo que está escrito aqui, março do ano 2000, eu tenho uma frase que coloquei nesse módulo aqui, nesse livro, que diz o seguinte: Read the Bible and learn the perfect English. This book belongs to Aldo Bezerra de Medeiros, March 2000. Esta frase, ela me motivou a criar um projeto. Desde então, leia a Bíblia e aprenda o inglês perfeito. Essa frase, ela me motivou a criar um projeto que Deus começou a plantar em meu coração. E foi a partir desse livro aqui que eu comecei a ensinar inglês. Foi a partir desse módulo, foi a partir de conteúdos que iam surgindo mais novos, gramática, que eu me embrenhava nas gramáticas para poder ter um inglês de qualidade, um inglês com toda a autenticidade que precisa quando você aprende e você ensina. E isso me fez galgar vários degraus no conhecimento da língua inglesa. Eu passei a ser professor de inglês. Logo, minha primeira etapa como professor foi ensinar alunos a cursinhos pré-vestibular, que iam prestar vestibular na época. E ali então foi no ano 2000, eu voltei para a base, para Parelhas, para a minha cidade natal, como eu falei para vocês, no ano de 1998. E a partir daí então comecei a ensinar inglês. E buscando sempre me aprofundar nos conteúdos e buscando sempre organizar o tempo, que isso aí é que eu quero muito chamar a atenção de vocês, que o nosso tempo ele é precioso. Quando você tem um foco, você separa um tempo para poder focar naquilo que realmente quer desenvolver, quer evoluir. E nós temos uma máquina perfeita chamada cérebro. E essa máquina, em consonância, ela interligada ao seu coração, ao seu desejo de crescimento, de fazer o bem, de ser uma pessoa que quer evoluir, você consegue tudo. Acreditem,
o nosso cérebro, quando você projeta ele para um crescimento, para uma evolução, você consegue. E isso eu comecei a fazer. Comecei a reorganizar os meus horários, os meus tempos. Acordava de madrugada para ouvir conteúdos em inglês, escrever conteúdos em inglês e sempre fazer anotações importantes para que eu pudesse ali realmente entender aquela parte do inglês. E isso me fez cada vez mais participante da língua inglesa. Lembro que eu comprava fitas de videocassete para assistir filmes e havia uma seção, aqui eu tenho até alguns fascículos, eu fiz doações de muitos fascículos para as escolas aqui, mas essa revistinha aqui, Speak Up, ela me ajudou bastante. E na Speak Up tinha algumas edições que vinham com fitas cassetes com a legenda em inglês. E me fez cada vez mais buscar, né, a compreensão da conexão da fala com o que está na legenda. Então eu comecei a fazer essa ligação. E músicas também foi uma das ferramentas que me impulsionou muito. E é uma ferramenta hoje ainda muito eficaz. Você que está aprendendo inglês e quer bastante evoluir na sua pronúncia, né, no seu conhecimento de conteúdo, de vocabulário, escute uma boa música, aquela música do seu cantor favorito, da sua cantora favorita, da sua banda, enfim. Mas uma ideia muito importante para você evoluir na língua inglesa é você ter a sua música, aquela canção que você gosta em inglês, com a letra. E ali fazer um acompanhamento. Faça o seu cérebro interagir entre o que está sendo cantado, a pronúncia, com o que está escrito. E você começa a fazer essa interação de pronúncia. E você vai trabalhar a pronúncia em inglês, você vai melhorar o seu potencial. Hoje eu tenho muitos alunos que são cantores brilhantes, que cantam músicas internacionais que são exatamente iguais, idênticas ao próprio cantor, né, o cantor oficial ou a cantora, digamos assim. Mas por quê? Porque há essa dedicação. Na sua área você pode dedicar aquele conteúdo que você quer desenvolver em inglês. Se você é engenheiro, se você é médico, não importa em qual a sua profissão, entre nessa seara do inglês. O que é que o médico tem para conhecer de vocabulários em inglês? Então esse tipo de instruções eu passo para os meus alunos. E isso é importante. Se você pretende fazer isso, você tem que fazer conteúdos que agradem a você. Você tem que buscar conteúdos que te envolvam, que busquem você a desenvolver a língua inglesa. E eu aconselho muito os jovens, especialmente os jovens, que busquem, mesmo que tenham já feito cursos de inglês, que tenham outros segmentos, mas que sempre se envolva com a língua inglesa através da escuta, porque quando a gente ouve a ideia do que a população mundial tenta comunicar, quando a gente entende o que é a comunicação, né, de forma global, o que eu posso falar com alguém que está lá no outro lado do planeta, e por isso que eu trouxe para aqui, para esse vídeo, esse globo. Isso aqui faz com que a gente entenda o quão grande é a dimensão da comunicação. O globo terrestre, quando a gente vislumbra cada continente desse, cada parte dessa do mundo, nós percebemos que cada pessoa dessa, elas carecem de comunicação. E a língua inglesa, ela é essa que une essa comunicação. Digo isso porque tenho alunos meus que são de outros continentes, de outros países, tenho amigos meus pessoais que também são de outros continentes, de países diversos, e o que nos une? A língua inglesa, é a comunicação com a língua inglesa. Então, quando a gente vislumbra o globo, nós percebemos que os jovens, a juventude em si, ela pode ser uma juventude mais comunicativa, mais aberta ao diálogo, mais aberta às discussões do novo tempo, desse tempo que estamos vivendo, desse tempo que evolui tecnologicamente, evolui com partes de que a evolução da própria língua, da própria comunicação, ela é crescente.
Então, essas são as oportunidades que a vida vai nos dando, vai apresentando para cada um de nós. E quando nós falamos de oportunidades, quando vislumbramos toda essa grandiosidade, essa dimensão do que é a língua e do que são os povos, do que são as oportunidades que podem ser ali alcançadas, você pode ir muito mais além do que somente do ponto em que você está. A língua inglesa proporciona isso. Você que é jovem, você que busca pelo mercado de trabalho, entenda que quando você tem o inglês como segundo idioma, você tem uma opção muito mais favorável de ser escolhido para um bom cargo, uma boa função dentro de uma empresa multinacional. Eu tiro, por exemplo, como eu próprio, eu trabalho para uma empresa desde quando eu saí da Força Aérea, que retornei para cá, trabalho numa empresa que tem um comércio exterior. E para que eu pudesse realmente ser escolhido ou ser capacitado para entrar nessa empresa, eu teria que ter um diferencial que era a língua inglesa, para ser tradutor e intérprete, que até hoje eu mantenho essa função, essa minha carreira como tradutor e intérprete dessa empresa. E também como oportunidades até na área de ensino. Você pode fazer um curso de letras, você pode fazer outros cursos que projetam você profissionalmente e pessoalmente para outros países que precisam da língua inglesa para a comunicação. Eu trabalhei em uma escola de inglês também de multinacional, fui professor por muito tempo e eu percebi essas oportunidades de alunos que desejavam também seguir nessa carreira de ensino, de ser professor de inglês, de línguas, e isso faz com que o mercado de trabalho ela tenha sangue novo, ela tenha pessoas com mente aberta, com pessoas que possam crescer e desenvolver e também evoluir para as demais pessoas o seu conhecimento. O que mais importa hoje em saber falar uma segunda língua, na minha concepção enquanto professor, enquanto que já fui aluno, é você transbordar o conhecimento que você tem. E o transbordar remete em você, primeiramente, ter a sua pessoa uma presença de espírito. E foi isso que eu fiz, quando a primeira etapa que eu queria vencer era a língua. Poder dominar um segundo idioma, entender o que se fala, o que se escreve, o que se escuta e depois projetar isso para uma outra dimensão, que é o transbordar do seu conhecimento. E através desse conhecimento que Deus foi colocando ali na minha mente, foi plantando uma semente, porque eu sou uma pessoa que busco muito a palavra de Deus. Eu, juntamente com a minha família, nós participamos muito efetivamente, da vida da igreja. Nós somos pessoas que buscamos sempre a palavra de Deus e buscamos trilhar esses caminhos. E foi aí que eu comecei, desde então, como eu acabei mostrando para você, que havia ali uma conexão entre o conhecer e o transbordar. Então, quando você tem conhecimento, você precisa transbordar esse conhecimento. E foi aí que eu comecei, dentro de muitas metodologias, fiz o curso de letras, então pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fui formado nesse curso e aí a gente tem muitas ideias, muitas orientações. Os cursos são para realmente capacitar você para o ensino e foi aí onde eu comecei, dentro de várias metodologias, dentro de vários conceitos que eu já dominava ali sobre como ensinar, o que eu tenho de conhecimento e como eu passar esse conhecimento, foi onde eu comecei a projetar algo grandioso que estava dentro de mim, que era ensinar inglês, tornar você fluente em inglês através da Bíblia, dos livros sagrados. E isso fez de mim uma pessoa muito mais envolvente com a língua comunicativa, porque quando nós comunicamos, nós sabemos que aquilo ali vai levar para o outro algo que vai também retornar para nós. De que forma? Quando eu levo a palavra de Deus em uma língua que muitas vezes para poder chegar ao outro tem que ser através dela, eu também recebo aquilo ali
como forma de garantia de que a comunicação foi estabelecida. Isso é a mola mestra da comunicação, quando você comunica algo e quando você também recebe esse feedback, esse retorno para um outro conhecimento, uma outra ideia. E foi percebendo as dificuldades que as pessoas tinham em aprender inglês, foi percebendo quais eram as carências e qual área nós teríamos que administrar para aplicar melhor os conteúdos, que metodologia aplicar naquele determinado assunto. Então tudo isso me fez me dar garantias de que para ensinar não basta saber apenas. Para ensinar, o professor ele não precisa somente ter o conhecimento daquilo que ele produziu. Ele tem que saber passar esse conhecimento, ele tem que ter metodologia para isso. E muito mais do que a metodologia é o conteúdo. Que conteúdo eu estou aplicando para o meu aluno? Isso é muito importante e foi a partir daí que eu comecei a projetar vários cursos de inglês, a criar várias dinâmicas de metodologias de como aplicar inglês para crianças, como é que eu faço para aplicar inglês para adultos, inglês para cristãos. E essa é uma forma de que posso chegar até você através de um método eficiente, um método que você vai evoluir como pessoa, como profissional e principalmente como aquele que fala, uma linguagem que todos podem entender. Aquilo que está no seu coração projeta para a sua mente. A linguagem do seu coração ela pode ser produzida através do conhecimento de uma língua, que você quer comunicar. E isso faz com que você busque essa informação, você tenha crescimento nela, através da palavra de Deus. E essa proposta, essa jornada, ela vem desbancar tudo aquilo que você buscava. Ela vem mostrar que você pode chegar aonde você quer quando você tem decisão. E decidir é o primeiro passo. Decidir a aprender inglês, decidir a se aprofundar naquilo que o seu coração deseja é um primeiro passo. E isso me fez chegar aonde eu cheguei, porque eu tive decisão, eu tive metodologia, eu tive organização do meu tempo. E isso o cérebro vai produzindo de forma até mesmo que automática. Nosso cérebro é uma máquina perfeita. O nosso cérebro ele produz informações a partir do momento que você é inserido dentro de contextos. E isso vai fazer com que você se torne esse potencial da língua inglesa quando existe a metodologia certa, existe o conteúdo adequado. E o inglês ali vai produzir você um falante, fluente, dominante dessa língua que tanto comunica com o mundo. Nós percebemos que para aprender inglês precisa inicialmente de decisão. A decisão ela é uma etapa fundamental na vida daquele que quer falar inglês fluentemente. Então, se você já tem decisão, que segmento você pretende também? Segmento é algo muito importante. Segmento de uma área, de um assunto, de um determinado objetivo que você quer alcançar. Chamo aqui a atenção por exemplo, de músicos, de pessoas que cantam em inglês, pessoas que dominam a língua inglesa cantando a língua inglesa. Músicas internacionais. Isso é perfeito, porque há uma sincronia entre o cantor, aquele que está interpretando a música internacional, com a letra bem pronunciada e com o sentimento que ele expressa ali também através da música. Aqueles que são leitores ou são pessoas públicas que têm esse segmento, isso também é uma característica muito de se dedicar a esse tipo de assunto, de conteúdos. Os que são pregadores, pessoas que pregam a palavra de Deus, a busca de entender, aprofundar a palavra de Deus na língua inglesa e poder comunicar ela de forma segura, autêntica, isso é um segmento. Primeiro decisão, depois que segmento eu quero traçar para aprender inglês. As dificuldades elas são enormes, elas são
grandiosas. E isso eu vim observando ao longo destes mais de 20 anos. Quais eram as dificuldades dos alunos? Quais eram as dificuldades das pessoas que estavam estudando inglês, mas que não evoluíam, não conseguiam alcançar os níveis de fluência. Então eu comecei a trabalhar, estudar melhor cada metodologia, como aplicar exatamente a forma mais adequada para que aquele aluno pudesse evoluir na língua inglesa. E a gente sabe que para falar inglês, primeiro se tem a decisão, é a busca pelos melhores métodos, a busca pela melhor forma de aprender. Não estou aqui falando que há uma promessa que vai aprender rápido, em 3 meses, 6 meses, isso é promessa. Mas existe a decisão, a busca, o conteúdo e o método. Isso faz com que nessa organização do cérebro, do seu tempo, você consiga evoluir, você consiga falar inglês, entender, escrever, e são as etapas que nós precisamos passar para desenvolver bem um conteúdo de inglês. E por isso que há uma busca constante de muitos alunos pela metodologia certa, porque eu quero aprender inglês para cantar, eu quero aprender inglês para viajar, eu quero aprender inglês para a minha função, a minha carreira, eu quero aprender inglês simplesmente porque gosto de falar inglês, porque acho o inglês uma língua comunicativa, e o Brasil é um país tão aberto a gringos, a pessoas que vêm de outros países, mas você também pode projetar a sua vida para outros países, e aí então a língua vai ser essa ferramenta essencial. É algo que precisa ter decisão, é algo que você precisa se decidir e ir buscar, porque você tem um caminho a seguir. Você não pode ficar estabilizado e achar que a vida é isso. Não, há as dificuldades sim, mas busque trilhar esse caminho, tirando essas dificuldades da forma correta, tirando do seu caminho os empecilhos, aquilo que muitas vezes faz com que você não evolua. E isso faz com que cada pessoa tenha o seu jeito, né, de aprender, de buscar, de falar, mas nessa busca por caminhos, pela metodologia e para o que você objetiva, que você consegue falar inglês, e isso eu provo a você. Quando nós falamos da necessidade de aprender uma língua, e principalmente a língua mais falada do mundo, que é a língua comunicativa, que é a língua franca, que é a língua inglesa, nós sabemos que existem muitos patamares a serem alcançados. As dificuldades, elas são naturais, elas acontecem. Isso aconteceu comigo. A minha história, ela é permeada de altos e baixos, de dificuldades. Eu passei por muitas dificuldades para poder chegar ao inglês que hoje eu tenho, a capacidade de ensinar, a metodologia correta de ensinar. Então, dificuldades, elas acontecem, mas isso por quê? Pela necessidade. Então, quando nós temos necessidade, nós sabemos da grandiosidade que temos no planeta e do quanto é importante você falar inglês para você poder atingir uma meta, um objetivo na sua vida. E com a língua inglesa você alcança os seus objetivos, porque hoje o mercado de trabalho está muito aberto para aqueles que comunicam uma segunda língua. O mercado de trabalho está muito aberto para aqueles que dominam a comunicação, a língua, aquilo que faz com que as pessoas ou empresas se unam, elas sejam mais próximas através desse diálogo, do entender, do know-how que se tem, e a língua inglesa ela proporciona isso quando temos a pessoa ou profissional que está, né, fazendo esse intermédio. Estamos falando de pessoas que querem alcançar objetivos, que querem vencer na vida. E foi por isso que eu desenvolvi esse método. Hoje eu estou aplicando esse método para muitas pessoas e tenho desenvolvido metodologias fantásticas que vão fazer com que a nossa mente ela se programe para realmente aprender inglês de forma acertada. E não é fácil você chegar a uma metodologia certa para a pessoa poder aprender inglês de fato. Tem que trilhar muito, tem que ter uma estrada bem projetada, tem que ter uma vida, você tem que conhecer
de fato para poder transbordar. E o conhecimento transbordado faz realmente o sucesso acontecer. Podemos até citar as novas tecnologias, por exemplo. Talvez as pessoas possam estar pensando, mas eu não preciso aprender inglês, talvez a tecnologia vai me ajudar, talvez uma máquina pode traduzir para mim, até se eu for para o Japão, por exemplo, eu vou ter uma inteligência artificial que vai falar japonês. Sim, de fato, a tecnologia ela é importante, ela traz atributos para que melhorem a sua situação, talvez o seu desempenho em alguma área de conhecimento. Mas e o seu pessoal? E você como pessoa, enquanto ser humano, que sentimento você passa através de uma máquina? Que sentimento você passa através da tecnologia simplesmente porque quer comunicar? Vem uma frase aqui agora que o Nelson Mandela, né, ele colocou que a pessoa que fala, né, uma língua que vai para a mente da pessoa, ou seja, você fala através de uma máquina, aquilo vai projetar na mente. Mas quando você fala a língua da pessoa, aquilo vai ao seu coração. Então perceba que entre ser racional, apenas produzir uma informação traduzida que seja, ou ser pessoal, aquilo que você fala que vem do seu coração e vai para o coração da outra pessoa. Isso faz um diferencial absurdo. Sem contar que as máquinas falham, sem contar que a tecnologia ela pode ser falha, pode ter um erro de informação. Quantas vezes as pessoas me procuram porque uma determinada tradução não saiu exatamente como deveria ser, então existe aquele termo técnico que não foi aplicado, que aquela tradução precisaria ser melhorada, e isso faz acontecer com máquinas. O ser humano é diferente. Quando você quer, quando você tem decisão, quando você tem objetividade, você tendo metodologia, conteúdo e organização, você consegue. E é para isso que eu estou apresentando essa história da minha vida, essa história do que eu fui, do que eu sou e do que eu quero ser ainda enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto professor de inglês. Se você acha e pretende conhecer mais sobre o que eu tenho a falar, sobre conteúdos que eu tenho, os próximos vídeos vão estar super recheados de informações, de dicas de como você melhorar o seu potencial de inglês, se você já fala inglês, se você já estuda inglês, e se você quer aprender, se quer começar do zero, eu tenho uma metodologia que vai te ensinar, que vai te ajudar a falar inglês, a desenvolver essa língua que comunica com o mundo. E esses materiais exclusivos é quando você me segue, é quando você busca essa informação. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você sugere, o que você pretende ser para aprender inglês, o que você objetiva, o porquê você quer aprender inglês. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber quem é você. Você já sabe quem sou eu, Aldo Bezerra, esse professor que vai trazer dicas exclusivas, dicas inteligentes de você trabalhar e como a sua mente processa a informação em inglês, de que forma essa metodologia que eu tenho agora atual. Segue-me nas redes sociais que você vai conhecer como é que é feito, como é que o nosso cérebro é fantástico em aprender de forma mais fácil, não tão pesada, não tão difícil como era nos tempos atrás em que eu comecei. Se você quiser aprender mais os conteúdos e o que você achou desse vídeo, deixa nos comentários e vejo no próximo vídeo.